como a ciência consegue comprovar de forma definitiva que uma nova terapia psicológica realmente funciona. Digo que não é só um efeito placebo ou um mero acaso. Para responder a isso, é impossível depender só da intuição. A gente precisa de ferramentas estatísticas exatas, desenhadas puramente para quantificar a incerteza. E nesta análise, vamos detalhar exatamente como a literatura científica formaliza essas decisões, baseando-se estritamente em dados empíricos. O roteiro que vamos seguir hoje é bem lógico e sequencial. Primeiro, o conceito central do teste de hipóteses. Em seguida, a aplicação disso em uma abordagem terapêutica prática. Depois, vamos definir com absoluto rigor matemático o nível de significância, o famoso alfa, e o exato valor P, para fechar com o impacto dos erros estatísticos do tipo 1 e do tipo 2. Vamos lá? Número 1. O teste de hipóteses. E aqui vamos direto ao ponto. O teste de hipóteses é a base fundamental da inferência estatística moderna. É literalmente o requisito primário para qualquer pesquisa quantitativa ser validada no meio acadêmico. O problema central da inferência científica é bem claro. A estatística sempre trabalha com amostras restritas para tentar tirar conclusões sobre uma população inteira. Um teste de hipótese é exatamente isso, uma regra matemática de decisão baseada estritamente na probabilidade. A função primária dele é calcular se as evidências quantitativas de uma amostra sustentam ou refutam aquela afirmação inicial que assumimos sobre o mundo. Número 2. A abordagem terapêutica. Certo, vamos avançar e aplicar toda essa teoria num cenário clínico real. Nosso foco agora é avaliar o procedimento exato para atestar se uma nova abordagem terapêutica possui ou não eficácia estatisticamente significante. O procedimento exige a formulação estrita e oposta de duas hipóteses. Primeiro, a hipótese nula, denotada por H0. Ela representa a posição de completa ausência de efeito, afirmando que a nova terapia não difere em nada de um simples grupo de controle. Do outro lado, temos a hipótese alternativa, AH1, que declara existirem evidências de um efeito real e positivo. E a questão crucial aqui é que todo o cálculo estatístico começa presumindo que a hipótese nula é absolutamente verdadeira. O ônus da prova recai inteiramente sobre os dados extraídos da nova terapia. E, para evitar vieses metodológicos, a ciência exige uma cronologia exata. Passo 1. Formular essas hipóteses que acabamos de ver. Passo 2. Definir o nível alfa antes mesmo de coletar qualquer resultado. Passo 3. Coletar a amostra dos pacientes e calcular a estatística do valor P. E, por fim, o passo 4. Chegar a uma conclusão puramente baseada naqueles limites que foram pré-estabelecidos. Número 3. Nível de significância. Isso nos leva direto ao segundo passo dessa estrutura metodológica. É um limiar de exigência que deve compulsoriamente ser determinado antes que o primeiro paciente seja avaliado. E aqui apresentamos a definição matemática inegociável. O nível de significância, representado pela letra grega alfa, é o limite superior imposto sobre a taxa de erro primária do teste. Em termos exatos, é a probabilidade exata de rejeitar a hipótese nula quando ela é, na verdade, verdadeira. Na pesquisa em psicologia, esse limite é tradicionalmente fixado em 0,05 ou 5%. Estabelecer esse alfa é demarcar que o risco máximo tolerado daquela pesquisa a testar falsamente que a nova terapia funciona vai ser de exatos 5%, não mais do que isso. A tomada de decisão estatística depende das chamadas regiões críticas, que são áreas extremas demarcadas sobre uma curva de distribuição normal e calculadas tendo exatamente o alfa como referência. Se a pontuação estatística originada da amostra dos pacientes cair em qualquer uma dessas zonas extremas, isso sinaliza matematicamente um resultado tão improvável que torna obrigatória a rejeição sumária da hipótese nula, respeitando, claro, o limite de risco estabelecido. Número 4. O exato valor P. Ultrapassados esses limites teóricos, o nosso terceiro passo aborda a métrica direta, aquela que obtemos logo após a coleta e o processamento dos dados extraídos dos pacientes. Focamos agora na definição estatística mais rigorosa de toda essa análise. O valor P avalia friamente quão compatíveis os dados clínicos observados são com a hipótese nula. Ele responde a uma pergunta técnica fundamental. Assumindo como verdade absoluta que a hipótese nula é verdadeira, ou seja, que a terapia não tem efeito, qual é a probabilidade de obter os resultados observados ou resultados ainda mais extremos apenas devido ao acaso?
Um valor P baixo atesta que é extremamente improvável observar tais dados sob o cenário de uma terapia inócua. E é isso que autoriza a rejeição da hipótese nula. Mas atenção, um alerta vermelho aqui. É crucial esclarecer uma falácia letal que está presente até em muitos materiais didáticos avançados. O valor P não traduz a probabilidade de a hipótese nula ser factual, e muito menos indica a porcentagem de chance do cientista cometer um equívoco ao rejeitá-la. A métrica pressupõe que a eficácia nula seja 100% verdadeira durante o cálculo. A probabilidade de erro reside unicamente no nível alfa fixado lá no início. O valor P mede exclusivamente o comportamento dos dados em face da premissa base. Número 5. Erros tipo 1 e 2. E assim chegamos ao passo conclusivo e ao coração de todo esse método quantitativo: o exame imparcial dos riscos estruturais inerentes nas decisões apoiadas em dados amostrais. Como toda decisão inferencial utiliza amostras limitadas, lidamos invariavelmente com dois espectros exatos de erro conceitual. O primeiro consiste no erro tipo 1, também catalogado como falso positivo. A definição rigorosa é rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. No âmbito da nossa terapia psicológica, este erro acontece se a amostra indicar a rejeição da hipótese nula, atestando eficácia em intervenção, quando, na realidade da população total, o tratamento não passa de uma prática perfeitamente ineficaz. Paralelamente a isso, temos o erro tipo 2, representado pela letra grega beta, que categoriza a incidência de um falso negativo. A definição é: não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. Traduzindo para o nosso rigor clínico, é a conclusão oficial de que a abordagem inédita não funciona, levando ao seu abandono, num contexto em que a intervenção entregaria de fato efeitos positivos reais se fosse prescrita em larga escala. A estrutura lógica dessas decisões mostra que existe um compromisso inversamente proporcional. Optar por um nível alfa de altíssimo rigor reduz bastante as chances de um erro tipo 1, dificultando muito a aprovação oficial de tratamentos ineficazes. Porém, as equações demonstram que tal rigor eleva simultaneamente o risco do erro tipo 2. Isso inflaciona a barreira estatística, o que pode causar a rejeição equivocada de metodologias profundamente benéficas. É um equilíbrio milimétrico entre a precisão técnica dos dados e a urgência de inovações clínicas. O detalhamento de toda essa estrutura do teste de hipóteses leva necessariamente a uma constatação final bem impactante. O método quantitativo não oferece ausência total de falhas, mas sim uma estrutura exata para o gerenciamento métrico desse erro. A assimilação da taxa de alfa e da probabilidade do valor P é o que define a base lógica pela qual qualquer evidência é validada. Então, diante de uma estrutura que sempre vai admitir, por desenho estatístico, uma probabilidade exata de erro, cabe refletir: considerando o volume enorme de pesquisas em psicologia publicadas hoje, quantas terapias amplamente aceitas pela literatura clínica atual não passam de grandes erros do tipo 1 validados pela pura margem do acaso? Fica a reflexão.